Olá, eu sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Nós hoje vamos conversar sobre avaliação. Quais as reflexões que a gente pode fazer em relação ao processo de avaliação, especificamente no processo de avaliação do estudante com deficiência? Obviamente que as questões que a gente vai trazer durante esses 3 dias, durante esses 3 encontros, elas se referem ao processo de avaliação do estudante como um todo. Mas aí a gente vai considerar aspectos que são muito importantes para que a gente pense na estrutura, nas estratégias de avaliação que acontecem na sala de recursos multifuncionais. Detalhes que são importantes para que a gente possa selecionar estratégias, para que a gente possa pensar em recursos. A nossa preocupação nesses encontros não é fazer com que a gente conceitue a avaliação. Nós não iremos pensar e refletir sobre conceitos de avaliação, mas detalhes que fazem a diferença quando a gente pensa no processo de avaliação, em perceber o estudante, em perceber as interações, a configuração das interações que se dão no processo de aprendizagem. A gente vai falar sobre a importância da avaliação para aquisições, para o desenvolvimento de habilidades para o estudante com deficiência. Como é que a gente pode perceber a necessidade do estudante, o olhar que a gente precisa afinar em relação às suas possibilidades, para que a gente respeite também os direitos de aprendizagem. Então, quando a gente fala na avaliação, a gente pensa na possibilidade de identificar propensões, identificar facilidades, identificar dificuldades, tomar decisões, tomar iniciativas, pensar em materiais. Então, a avaliação, ela serve para que a gente identifique necessidades, propensões, para que a gente possa selecionar a estratégia mais adequada. A gente também pode analisar o quê? Se as nossas escolhas anteriores foram significativas, se o material que a gente está disponibilizando ou disponibilizou em algum outro momento foi um material que fez a diferença no processo de aquisição do estudante. A gente vai explicar também algumas dificuldades, explicar alguns movimentos, entender alguns ritmos e explicar isso, né, para as famílias, para o professor da sala regular, para toda a comunidade escolar que está envolvida no processo de desenvolvimento desse estudante. E aí, a partir do momento que a gente identifica, que a gente analisa, que a gente explica, a gente de verdade pode traçar planos, traçar estratégias, né, fazer redimensionamentos, reestruturar algumas ações. Então, a avaliação também faz com que a gente perceba dificuldades para avanços. A gente vai poder também pensar em novas estratégias, perceber algumas pausas no processo de desenvolvimento, perceber algumas estagnações. E aí a gente, de posse dessas informações, a gente percebe a real necessidade que o estudante tem em ter contato com algumas atividades muito específicas, em ter contato com momentos de aprendizagens em contextos diferentes, e a gente vai pensar tudo isso, traçar esse projeto, traçar e retroalimentar o plano de ação que a gente pensou para ele, respeitando as propensões. Então, percebam que o processo de avaliação, na realidade, é um projeto, onde a gente vai, de verdade, prestar muita atenção na aprendizagem. Talvez os resultados não sejam o mais importante, o que a gente conseguiu perceber não seja o mais importante, mas porque a gente, de verdade, vai poder estar atento a como está acontecendo o processo de aprendizagem. As ações estão sendo significativas, o tempo do estudante está sendo percebido. Enfim, a avaliação ela serve para que a gente possa dimensionar o nosso projeto de trabalho. Então, vamos relembrar um pouquinho. Então, a avaliação é um processo de captação das necessidades a partir do confronto entre a situação atual e a situação desejada. Ora, se eu disponibilizo uma atividade para o estudante, eu vou perceber qual é a necessidade que ele tem a partir das respostas que ele vai me dar durante a efetivação desse fazer, durante a realização da atividade. Então, a avaliação de verdade, ela serve para que a gente possa captar
para que a gente possa perceber as necessidades do estudante e, a partir disso, a gente novamente reorganizar o nosso plano de trabalho. Então, eu trouxe duas atividades interessantes, né, que a gente pode perceber, um trabalho com figuras geométricas e um trabalho com número e numeral. Então, se de repente eu disponibilizo uma atividade como essa e eu não percebo uma interação, as respostas que eu esperava não foram evidenciadas, então a gente já percebe a necessidade de redimensionar o plano de trabalho. Então, uma atividade com figuras geométricas, que a gente pode explorar não só as figuras geométricas, mas a gente pode perceber cores, tamanhos, formatos. Uma atividade com número e numeral, a gente pode trabalhar a representação, a gente pode trabalhar a quantidade. Então, essas atividades, elas são atividades que são atrativas, porque elas estão expostas em material concreto, que faz com que o estudante tenha uma maior facilidade para interagir e para se engajar no que está sendo proposto, e a gente tem bons elementos para percepção. Avaliação diagnóstica. Então, quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando de uma situação. Como é que eu vou perceber a situação? Diagnosticar naquele momento quais são as necessidades, quais são as possibilidades que o estudante tem. E aí, o que avaliar num processo de avaliação diagnóstica? Né? Os esquemas de conhecimento relevantes para o novo. Ora, a gente trabalha com fases, a gente trabalha com momentos. Então, a gente percebe que a gente precisa passar de uma fase para outra. Então, a atividade é que vai nos dar essa possibilidade de entender se é a hora, se a gente tem elementos suficientes para que a gente possa migrar para uma nova fase. Outra possibilidade, né? Quando a gente está trabalhando com a apropriação do sistema de escrita alfabética, por exemplo. A gente sabe que é uma demanda complexa, onde muitas percepções precisam estar bem apuradas, possibilidades de reflexão, né, porque a gente fala de construção de hipóteses. E aí, quando a gente disponibiliza uma atividade, por exemplo, como o bingo das letras, né, a gente tem a possibilidade de perceber se há um entendimento da representação, da relação grafema-fonema, por exemplo. E aí a gente percebe se é possível ir adiante, se a gente precisa se manter um pouco mais nessa atividade. Então, todos esses elementos, quem nos fornece é o processo de avaliação, que é um processo constante. Então, quando avaliar, né? No início de uma nova fase de aprendizagem, a gente falou agora há pouco que a gente precisa mudar de fase, que a gente precisa ampliar o nível de complexidade das atividades. Então, a gente tem uma atividade, essa atividade é uma atividade de sequência lógica. Então, a gente entende que há um nível de complexidade em uma atividade de sequenciação. Então, a gente vai poder perceber se é o momento, se é possível, se faz sentido para o estudante, se ele está percebendo o que ele está fazendo, se ele está entendendo o que ele está fazendo. Então, quando avaliar? Quando a gente percebe as respostas que a gente esperava ou não. Outras possibilidades de atividade, né? A gente tem uma adição, né? E a gente pode trabalhar com material concreto, não só com as fichas, e a gente tem o dominó, que além de lúdico, ele gera uma interação e uma participação maior. E aí a gente vai perceber, a partir da brincadeira, por exemplo, com o dominó, se a gente já pode avançar em outras fases, para outras fases do sistema de numeração. Como avaliar, não é? Quais são os instrumentos que eu tenho para avaliação? Então, também a gente utiliza material concreto, as fichas de trabalho, as atividades tradicionais xerocadas que a gente costuma utilizar no dia a dia da escola, né? O livro didático, mas a gente precisa entender que algumas situações pedem estratégias diferentes. E aí a gente também precisa revisitar os registros que a gente tem em relação aos desenvolvimentos anteriores. Muitas vezes a gente não consegue engajamento naquela atividade que a gente propôs, mesmo que a atividade seja muito significativa. Então a gente precisa voltar aos registros e mais na frente, nos nossos próximos encontros, a gente vai conversar sobre a importância do registro também, para que ele seja mais um aspecto para dimensionar o nosso trabalho. E aí, o que avaliar? Não é? A gente está falando de um processo.
uma avaliação que já saímos do momento da diagnose, nós já não estamos diagnosticando, nós estamos pensando em formar, em desenvolver habilidades. Então, a gente precisa perceber os progressos, as pausas, as dificuldades, essas evidências que marcam o processo de aprendizagem do estudante. Então, a gente tem aí, por exemplo, uma atividade que a gente vai fazer mais uma vez o pareamento, né, da representação numérica e o número. E aí a gente ainda tem um aspecto a mais, que é a percepção. A gente tem frutas com as mesmas cores, mas frutas diferentes. Então, a gente vai trabalhar quantidade, número e numeral, e ao mesmo tempo a gente vai estar trabalhando todo o campo perceptivo também. Quando avaliar, né? Avaliação sempre, durante todo o processo. Tudo que a gente propõe, tudo que a gente oferece, precisa ser avaliado, precisa ser percebido. Obviamente que dentro de um contexto. Uma atividade como essa, né, que é para seguir o caminho, Papai Noel para encontrar o trenó, por exemplo. Então, a gente está trazendo um contexto, né, um contexto do Natal, que pode ser explorado de diferentes formas, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando motricidade. E a gente está percebendo, todas as atividades que são oferecidas, elas precisam ser percebidas e registradas. Avanços, estagnações, aspectos importantes na fala, no comportamento, todos esses elementos são importantes e precisam ser registrados. Então, a gente tem as atividades coletivas e a gente tem as atividades individuais. Avaliar o estudante no momento coletivo, indispensável. Né? A gente avalia a interação. A interação social é um aspecto importante no processo de avaliação. Então, a gente também precisa dos momentos coletivos e dos momentos individuais, independente do recurso e da estratégia que a gente esteja utilizando. A gente precisa ter esse olhar para a interação e olhar para o momento individualizado. Como avaliar? Né? A gente tem, através da observação sistemática, pautada em todo o processo de aprendizagem do estudante, como ele responde aos estímulos, como ele interage com os materiais que estão sendo oferecidos, os registros e observações que a gente faz precisam estar disponíveis para que a gente possa acessar o tempo todo, porque a gente vai precisar para poder separar os recursos, separar as estratégias, pensar no trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente precisa interpretar essas observações. Não basta a gente registrar e deixar lá não acessar. A gente precisa fazer esses registros e a gente precisa interagir com esses registros. Eles fazem parte da documentação norteadora que a gente precisa ter na sala de recursos para a gente poder pensar na nossa prática. Então, pensamos nesse primeiro momento, nesses detalhes importantes do processo de avaliação. Né? Como eu havia dito a vocês, nós não estamos aqui com o intuito de conceituar a avaliação, mas de pensar na avaliação, nos detalhes, para que a gente pense em práticas efetivas que transformem e que possibilitem desenvolvimento para o estudante. No nosso próximo encontro, nós vamos falar das necessidades educacionais especiais como objeto de avaliação. Nós estamos avaliando alguém, nós estamos avaliando um movimento, nós estamos avaliando a pessoa, a interação, a participação, o envolvimento. Então, a gente precisa entender como esse indivíduo funciona, quais são as suas necessidades, para que a gente possa traçar as nossas estratégias e deixar evidente lá no nosso plano de ação. Né? Nós já temos as informações disponibilizadas no PDI, mas a gente precisa dessas informações mais voltadas para o desenvolvimento realmente pedagógico. Então, no nosso próximo encontro, nós iremos falar dessas necessidades, nós iremos falar da necessidade que a gente precisa entender como muito importante de perceber o estudante. A gente precisa perceber o estudante, a gente precisa entendê-lo nas suas angústias, nas suas vontades, nas suas dificuldades. Então, espero vocês para o nosso próximo encontro, para a gente continuar pensando e refletindo sobre a avaliação. Espero que vocês tenham gostado, conto com a presença de vocês. Tchau, tchau!